Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Presidente do Google se junta ao conselho diretor do Flamengo e mira faturamento de 5 bilhões ano. BAP conhece o tamanho da dívida total do Flamengo antes de tomar posse. Primeira grande contratação de José Boto no Flamengo. Dirigente liga para português que joga na Europa. CBF fecha acordo e a Supercopa do Brasil vai ter a transmissão garantida pelos próximos 3 anos pela Rede Globo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. O Conselho Diretor sob a gestão do BAP vai ter um nome muito importante. Trata-se de Fábio Coelho, atual presidente do Google Brasil. De acordo com o portal Netflix, o Conselho Diretor liderado pelo Fábio Coelho vai ser composto por cerca de 10 pessoas e vai contar com indivíduos de destaque. Vale mencionar que o Fábio Coelho já havia demonstrado interesse pelo Flamengo antes mesmo das eleições presidenciais. E, recentemente, ele destacou que o mais querido tem potencial para alcançar um faturamento na casa dos 5 bilhões de reais ano, muito superior aos atuais 1,5 bilhão que fatura hoje. Fábio Coelho é formado em administração pela Universidade de Harvard. O profissional é presidente do Google Brasil desde 2011 e, além disso, ocupou cargos executivos nos setores de internet, telecomunicações, serviços financeiros e produtos de consumo em companhias como o Citibank, a P&G e a PepsiCo. Por fim, passou mais de uma década nos Estados Unidos, liderando os negócios digitais da AT&T. Na noite dessa terça-feira, Emílio Habib foi aclamado o presidente do Conselho de Administração, o COAD, do Flamengo. Ele sucede o BAP, que comandou o poder nos últimos 3 anos. Na segunda, Ricardo Lomba foi eleito presidente do Deliberativo e os dois tiveram o apoio do BAP. Emílio Habib foi o vice-presidente de BAP no COAD e era o natural substituto para a cadeia. O BAP pediu licença das suas funções no Conselho de Administração poucos meses antes de se candidatar à presidência do Flamengo. Em eleição realizada no Salão Nobre da Gávea, o Habib, candidato único do pleito, foi escolhido para a função com 78 votos. O vice-presidente é o empresário Daniel Camargo. Emílio Habib tem 77 anos e uma vida ativa no clube há 57 anos, quando se tornou sócio. Há mais de 12 anos preside a Comissão de Finanças dos Conselhos Deliberativo e de Administração. No clube também foi vice-presidente de Planejamento e Expansão entre 87 e 1988, na gestão do Márcio Braga, e foi um dos responsáveis pela execução da obra da Gávea em 87. Ele é economista, financista e trabalha há 45 anos como incorporador imobiliário. Pensando na primeira competição de 2025, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, confirmou que o VAR vai ser usado nas 78 partidas do Carioca 2025. Por isso, o Departamento de Arbitragem do Rio de Janeiro está comandando um curso de capacitação de VAR. Esse curso está acontecendo no estádio Newton Santos desde a última segunda-feira e vai até sexta-feira, dia 20. Dessa forma, sob o comando do instrutor técnico responsável, Cláudio José, estão sendo preparados 26 árbitros em tempo integral. Por fim, a FERJ afirma que o conteúdo do curso simula lances de jogo com as aplicações do protocolo e comunicação entre campo e sala de operação de vídeo. O objetivo é a capacitação de árbitros e assistentes para os desafios de uma partida, com o padrão de qualidade que exige o Campeonato Carioca, confirmou lá a entidade. A estreia do Flamengo no Carioca 2025 vai ser contra o Boa Vista na Arena Batistão, em Aracaju, no dia 11 de janeiro, num sábado. E o jogo está previsto para acontecer às 16 horas, horário de Brasília, mas a FERJ ainda não confirmou esse horário. Inicialmente, o Flamengo deve estrear no Campeonato Carioca com um time alternativo, bem como fez nos últimos anos. Isso porque parte do elenco principal viaja para os Estados Unidos, onde vai realizar a sua pré-temporada sob o comando do Felipe Luiz.
Os bilhetes para o Mundial de Clubes vão ser comercializados pelo site da FIFA e vão custar a partir de $30, R$ 183, sem impostos e taxas inclusas. A venda das entradas vai ficar aberta por quase um mês e tem o seu final previsto para o dia 19 de janeiro. A competição acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho, em 11 sedes diferentes nos Estados Unidos. A venda para o público geral começa na quinta-feira e vai ser feita de forma escalonada, de acordo com os grupos. Os torcedores poderão comprar os ingressos para as 48 partidas da fase de grupos. Os preços variam de acordo com o jogo em questão. A FIFA reservou ingressos para os torcedores dos times participantes. Esse público vai poder comprar os ingressos também através do site da FIFA a partir das 12 horas de horário de Brasília, de quinta-feira, mediante acesso especial que será divulgado pelos clubes. O pacote inclui entradas até para uma eventual final. Esses ingressos, portanto, serão confirmados assim que o clube se classificar para a decisão. O preço dos ingressos custa a partir de $36, sem taxas e impostos inclusos, enquanto o público geral poderá adquirir os bilhetes para a fase eliminatória já a partir do dia 16 de janeiro. A Supercopa do Brasil vai ter a transmissão garantida pelos próximos 3 anos. Conforme apurado pelo jornalista Rodrigo Matos, a CBF e a Globo fecharam um contrato para a exibição das 3 próximas edições do torneio, com um valor anual de R$ 8 milhões, totalizando R$ 24 milhões. Desde que foi reintroduzida em 2022, a Supercopa reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil do ano anterior. Em 2025, o torneio vai trazer um clássico entre Flamengo e Botafogo, que vai ser realizado no estádio Mangueirão, no Pará. Esse novo acordo de longo prazo marca uma mudança no formato da negociação dessa competição, que desde a sua volta ao calendário tinha seus direitos definidos anualmente. As premiações para os clubes participantes vão ser provenientes tanto da bilheteria quanto dos direitos de transmissão. Em 2024, por exemplo, Palmeiras e São Paulo dividiram R$ 10 milhões. O São Paulo ficou com o título após vencer nos pênaltis por 4-2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. A Supercopa foi criada em 1990, mas só foi disputada 2 vezes antes de retornar ao calendário nacional em 2020, quase 3 décadas depois. Realizada em partida única, a competição inaugura oficialmente a temporada 2025 e já teve 6 campeões em 7 edições. O Flamengo é o único bicampeão, com conquistas em 2020 e 2021. Na primeira, superou o Atlético Paranaense por 3-0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. No ano seguinte, derrotou o Palmeiras nos pênaltis por 6-5, depois de um empate em 2-2 no tempo normal, com gols de Gabigol e Arrascaeta e Rafael Veiga 2 vezes para o Palmeiras. Além do Flamengo, o Grêmio foi campeão em 90, o Corinthians em 91, o Atlético Mineiro em 2022, o Palmeiras em 2023 e, por último, o São Paulo em 2024. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então me ajuda aí. Não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente vai ficar bonito na foto e o canal vai crescer. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Flamengo tem um elenco recheado de bons jogadores e só precisa mesmo de reforços pontuais visando a próxima temporada 2025. O BAP, que é o novo presidente, já está em conversa com o Felipe Luiz para alinhar o planejamento. O comandante deixou bem claro na sua última entrevista coletiva que deseja muito a chegada de um centroavante, porque o Pedro só volta de lesão em abril ou maio e o Gabigol já se despediu do clube. E o Carlinho também deve estar saindo do Flamengo. O BAP visa atender o pedido do técnico e já existem nomes em negociação com os novos dirigentes. A ideia é ter esse jogador já em janeiro, antes mesmo do início da pré-temporada. Por outro lado, o clube também vai precisar vender jogadores.
A última gestão fez investimentos pesados no meio do ano e ainda comprou o terreno para construir o estádio, aumentando ainda mais a dívida do Flamengo de forma considerável. Hoje, o Flamengo deve algo próximo a 570 milhões de reais, números altos se comparados com os dos anos anteriores, onde as cifras ficavam em torno de 170 a 200 milhões de reais. Mas vale lembrar que o Flamengo arrecada mais de R$1 bilhão por ano. Rodolfo Landim fez altos investimentos para ganhar um título no seu último mandato e conseguiu a Copa do Brasil. Mas o clube vai precisar arcar com vários compromissos já em 2025. O Alcaraz, por exemplo, foi comprado por R$120 milhões e as parcelas serão pagas na próxima temporada, sem contar com o Plata e outros jogadores que chegaram no meio do ano. O José Botto tenta articular a sua primeira contratação no Flamengo. O dirigente, que falta ser anunciado ainda pela nova diretoria, conversa nos bastidores para entender o momento do Flamengo. Luiz Eduardo Batista, um novo presidente do Mengão, vai tomar posse hoje numa cerimônia na Gávea e vai assumir oficialmente o cargo a partir do próximo dia 1º de janeiro. O BAP quer o Botto no comando do departamento do futebol o mais rápido possível e, para isso, ele vai se despedir do seu atual clube na Croácia, o NK Osijek. A saída está marcada para sexta-feira, dia 20, e tem data prevista para chegar ao Rio de Janeiro no dia 26 de dezembro. Informações de João Van Boysen dão conta que o meio-campista Gedson Fernandes recebeu uma ligação do José Botto. O dirigente sondou a situação do jogador do Besiktas da Turquia. Ambos trabalharam juntos no Benfica e seria uma forma do Botto dar a primeira cartada dele no Flamengo. O meia tem contrato no futebol turco válido até 2027. Vale destacar que o Gedson é português, tem 25 anos, faz 26 em janeiro e é um meia central destro que já fez 2 jogos pela seleção portuguesa. Tem 1,83 de altura e também pode jogar de meio ofensivo ou até mesmo de volante. Ele está no Besiktas da Turquia desde julho de 2022 e tem contrato por lá até junho de 2027. Seu passe está avaliado em 17 milhões de euros. Nessa temporada, ele fez 8 gols e deu 2 assistências nos 23 jogos que disputou. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Alô, meu amigo João Araújo Bastos. Alô, sua esposa Marilza. Alô, seu neto João Miguel. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sérgio Martins, de Paranaguá, no litoral do Paraná. Alô, meu amigo Jesse Guimarães Peixoto, de Jardim Camburi, em Vitória, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio, lá de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcos Antônio Oliveira, o Marquinho Pula-Pula, de Vila Velha, no Espírito Santo. Alô, meu amigo Pedro Oliveira Cabral, de Santarém, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Edinaldo Nóbrega. Alô, seu filho Tiago. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Moisés Muget. Alô, galera do Bar do Peruano, aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cândido Lavor. Alô, amigo Carlos Oliver, de Jataí, em Goiás. Alô, meu amigo Pedro Araújo, lá de Santarém, do Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha. Alô, sua filha Fernanda Caminha, em Palmas, no Tocantins. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Um forte abraço. Não esquece de deixar aquele like e de comentar esse programa, porque é muito importante para nós. Um forte abraço. Muito obrigado.